paz, irmãos, amém? Que bom, que maravilha estarmos na casa do Pai, esse lugar de adoração, esse lugar de encontro, lugar de liberdade, de podermos adorar ao nosso Deus, levantar as nossas mãos, abrir a nossa voz, o nosso coração e declarar que Ele é o Deus da nossa vida, amém? E é isso que nós queremos fazer nessa noite. Nós queremos buscar mais e intensamente a presença desse Deus maravilhoso. Eu queria convidar você para se colocar em pé e juntos nós clamarmos por essa presença, para que Ele venha e invada mesmo o nosso coração, para que Ele seja mesmo bem-vindo na nossa vida, para que Ele seja bem-vindo neste lugar. Queria convidar você a levantar sua voz, levantar as suas mãos e declarar: Tua presença é real neste lugar, Senhor. E eu quero conhecer-te mais, eu quero buscar-te mais, quero invocar a Sua presença na minha vida. Aleluia. Tua presença aqui, Tua glória nós vamos sentir. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder. Com Teus toques vem nos restaurar. Mostra o Teu poder, mostra o Teu poder.
já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença nesse lugar é real. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui Já podemos sentir. Aleluia. Você pode declarar isso mais uma vez? Tua presença aqui Já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia. continue com as suas mãos levantadas ao Senhor. Que é o desejo do seu coração mesmo, mais do Senhor. Deixe seu coração livre para que o Espírito Santo de Deus possa mover em você, possa tocar em você, para que a presença dEle seja real na sua vida. Aleluia! Tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Tua presença aqui Já podemos sentir. Tenha liberdade para declarar isso ao Senhor. Tenha liberdade para dizer isso. Presença aqui, já podemos. Tenha liberdade para dizer isso, meu querido. Eu quero sentir a presença do Senhor. Eu não quero ficar sentado. Eu não quero ficar frio aí no banco. Mas eu quero sentir a presença do Senhor. Eu quero sentir o fogo dEle consumindo o meu coração. Eu quero sentir a presença dEle inundando a minha vida. Já podemos sentir. Aleluia, Aleluia, o Cordeiro Santo de Deus. tua presença aqui já podemos sentir. Aleluia, aleluia. Aleluia, ao que reina, ao que vive eternamente. Amém. Você pode se assentar, por favor. Eu quero agradecer a sua presença. Você está aqui conosco hoje, um dia tão especial, um dia gostoso, um clima maravilhoso, que Deus nos concedeu aí nessa virada de tempo, refrescou, e a gente está podendo aí curtir um tempo gostoso nesses dias. E que bom que você decidiu aí sair da sua casa, vir para estar junto conosco e participar conosco dessa celebração tão especial. Você que está nos visitando hoje pela primeira vez, é com muita alegria que a gente te recebe. Talvez você recebeu o convite do Celebra Kids, e então está o seu filho e sua filha ao lado de cá, já participando da Igreja da Criança, onde eles têm uma ministração todinha na linguagem deles. Tem louvor, tem dança, tem teatro, tem atividades, e é tão gostoso poder passar ali naquele corredor e ver as coisas acontecendo. Eu tive uma experiência tão legal agora. Eu passei pelo corredor e escutei, todo o barulho que envolvia a adoração aqui nesse lugar, e eu ouvia todo o barulho da celebração daquele lugar. Você passa no corredor e tem barulho do lado de cá, barulho do lado de cá, e aí eu falei, nossa, barulho dos dois lados. E o Espírito Santo falou, não, é a adoração dos dois lados, Adoração da Igreja da Criança, adoração da Igreja dos Adultos, adoração que vem da Igreja de Jesus e que não leva em conta a idade, não leva em conta a condição social, não leva em conta
a conta bancária, simplesmente leva em conta os corações disponíveis para isso. Então hoje nós estamos muito felizes de poder receber vocês aqui e de poder dar um abraço caloroso em cada um. Se sintam acolhidos, bem recebidos e bem-vindos nesse lugar. É a nossa gratidão de poder receber você. E você que está pedindo pela primeira vez, como eu estava dizendo, você tem um presente especial preparado para você. Ao final da nossa celebração, nós temos a nossa equipe no estande. Você passa e retira o seu presente, só diga assim: hoje é minha primeira vez. E ele já sabe o que vai fazer, vai entregar um presente para você e a gente vai ficar feliz de poder te presentear nesse dia. Deixa eu passar alguns avisos para vocês rapidamente e eu gostaria que você prestasse a sua atenção. Esses avisos eu preciso mencionar em primeiro lugar a você, que tem um acontecimento na nossa cidade que é a vacinação contra a dengue. Então, um aviso de utilidade pública. Olha aí qual que é a data. A data é até o dia 31 de março. Até o dia 31 de março. Procure o posto de saúde mais próximo. Mas quem são as pessoas? Qual é o público-alvo dessa campanha? Jovens de 15 a 27 anos. Então você que tem entre 15 e 27 anos, tem uma campanha de vacinação acontecendo no nosso município e você pode procurar o posto de saúde mais próximo e fazer a sua vacinação, a sua imunização, sempre lembrando de manter o seu terreno limpo, sempre lembrando de manter a sua casa em ordem, observando se não há água parada, porque essa guerra é de todos nós também aqui na nossa cidade. Próximo aviso está relacionado à nossa secretaria. Queridos, eu estou muito feliz, muito mesmo, porque nós temos agora secretaria na nossa igreja, onde as meninas estarão atendendo o telefone, onde estarão fazendo agendamento de aconselhamentos, de visitas, também estarão transmitindo informações para vocês. Então você que é membro da Igreja Presbiteriana Independente, você que é visitante, eu queria que você sentisse uma alegria dessa conquista, porque realmente é uma alegria muito gostosa, muito prazerosa de poder chegar aqui, ver esse portão aberto, ter uma pessoa lá para nos atender, ter uma pessoa lá que tem as informações da nossa igreja, para organizar da agenda do pastor, que já estava esquecendo de tudo. Eu e o pastor João já estávamos batendo cabeça no sentido de que você fez aquilo, você agendou aquilo. Agora a gente tem nossa secretária para poder ajudar a gente. E eu quero apresentar para vocês. Vem aqui, Isa, Santa Rosa, a Edilane também pode vir aqui à frente. Eu vou aproveitar, porque vocês vão ligar e vocês precisam saber quem é a dona daquela voz que vai falar assim: Igreja Presbiteriana Independente, bom dia. Igreja Presbiteriana Independente, boa tarde. Então aqui estão as duas meninas que estão trabalhando na nossa secretaria. Por que duas, pastor? Elas trabalham em regime parcial. Então uma fica no horário da manhã e a outra fica no horário da tarde. A Edilane do meu lado esquerdo, ela está no horário da manhã, das 8 a meio-dia. E a Isa chega no horário da tarde, que fica da 1 às 17 horas, das 13 até as 17 horas. Então se você quiser agendamento, visita, tirar informações, ligar aqui para deixar algum recado, você pode fazer isso nesse horário que nós colocamos ali, das 8 às 12, das 13 às 17. Ou você poderá contatá-las na nossa celebração, na terça e no domingo. Sempre haverá uma delas nas nossas celebrações ao fundo, tanto na chegada sua como na saída. Elas estarão lá para você também deixar o seu recado, fazer o seu agendamento. O que você precisar de informação, lá estarão as nossas meninas na entrada das nossas celebrações e nas saídas. Pelo menos uma delas estarão ou na terça ou nos domingos, tá bom? Então seja bem-vinda, Isa, Edilane, sinta-se acolhido pelos membros. Vamos tratar ela sempre com carinho, com educação, e eu quero que você seja uma bênção na vida das nossas secretárias, porque elas certamente serão uma bênção na vida de vocês também, tá joia? Vamos dar uma salva de palmas aí, que bom. Obrigado, meninas, pode sentar. Acho que vocês nunca passaram uma vergonha tão grande dessa, né? Mas faz parte também. Então isso é uma conquista nossa, queridos, não é só do pastor, mas é nossa, da igreja. Então isso é o resultado da sua contribuição, da sua ajuda, da sua fidelidade, onde nós podemos sonhar com uma igreja cada vez mais organizada, ajudando e potencializando pessoas aqui dentro. Sem falar que nós também estamos contribuindo com a nossa cidade, com o nosso país, gerando empregos. Olha que legal, nós recebemos uma notícia ótima aqui. Nós fechamos o mês de abril, depois de 22 meses, fevereiro, depois de 22 meses consecutivos de queda de emprego, nós tivemos pela primeira vez um azulzinho, e nós estamos participando aqui com isso também. Então sua empresa, nossa igreja, poder gerar empregos também é uma maravilha e uma bênção. Então se você contribui, você é fiel, isso acaba resultando também na nossa comunidade, mais organização, mais pessoas nos ajudando e também pessoas voluntariando, com certeza. Próximo aviso, agora é um aviso que vai envolver o voluntariado. São pessoas que arregaçam as mangas para trabalhar também na obra, mas no serviço
serviço e na entrega das suas vidas para poder atender a nossa sociedade. Está chegando a Festa das Nações, é do dia 7 a dia 8 de abril, e nós queremos convidar você para vir trabalhar conosco. Como você pode vir servir conosco? Você pode estar em algumas das equipes que nós temos na nossa comunidade. Eu tinha combinado com o pessoal de a gente poder vir aqui à frente, mas por causa do nosso Celebra Kids, muitos dos nossos líderes de equipes, eles estão envolvidos lá, então vai ficar em defasagem aqui. Então eu só vou fazer o seguinte, eu vou citar para você algumas equipes, e eu queria que você ao final procurasse a Isa. Hoje ela estará lá e diga, eu quero ajudar na equipe tal. Ela só vai pegar o seu nome e o seu telefone, só isso. Depois do contato nós faremos com você. Eu queria que você engajasse, que você viesse participar, que você viesse ajudar, talvez um dia, meio dia, 2 dias, não sei, mas é uma obra nossa, da nossa comunidade. A gente fecha essa rua, a gente coloca quitutes, a gente fica simpático com a cidade, a gente oferece um ambiente familiar, agradável, gostoso, e você pode participar disso. Quais são as equipes, pastor? Você pode participar da equipe da cozinha, e para isso você vai falar com a Bia ou com a Isa aqui no final da nossa celebração, tá bom? Você pode participar da decoração, eu tenho dotes para isso. Do caixa, o Elias vai estar conduzindo como seria os nossos recebimentos, lá as nossas fichas. Da divulgação, como que eu posso divulgar na minha empresa, na minha escola? Você pode participar da parte elétrica, para a instalação aqui do que nós precisamos. Da equipe infantil, que vai estar responsável por cuidar de um departamento que nós teremos só para atender crianças na Festa das Nações. Você pode participar e ajudar no som e na iluminação, se você tem experiência com isso. Você pode ajudar na montagem, na desmontagem, carregar o ferro, montar as barracas, carregar o pesado, puxar as mesas. Você pode ajudar na limpeza, né, que são as limpezas das mesas enquanto as pessoas estão se servindo. Pode ajudar no servir, no garçom, né, na garçoa. Você pode ajudar ali, entendeu? Você pode estar com ela ajudando e servindo com a gente também. Você pode ajudar na recepção, que é uma equipe que vai ficar posicionada. Quantas mesas você precisa? Tem cadeira o suficiente? Vou levar você para um outro lugar, ali onde tem mais mesa. Então nós temos muitas atividades aqui e você pode se envolver. Se você não estava na nossa reunião de terça-feira, está aí uma boa oportunidade. Poxa, eu entendi que eu quero servir, eu quero limpar, eu quero na cozinha, eu quero divulgar. Passe e deixe o seu nome com a Isa na saída e nós vamos com certeza fazer o contato com você para você incrementar o nosso trabalho. Quanto mais gente, melhor, mais bonito vai ficar e com certeza nós vamos sair com um resultado muito positivo. Então já começa a agendar, dia 7 e 8 de abril, venha servir conosco aqui na nossa Festa das Nações. Tá joia? Próximo aviso, nós estamos com um projeto na nossa igreja. Você já conhece, né? Nós temos um projeto da escola de música, nós temos um projeto de karatê e agora mais um projeto está sendo adicionado à nossa comunidade em parceria com a JCI, que é uma ONG que trabalha principalmente com a juventude. E essa ONG, JCI, é uma ONG internacional e terá um concurso de oratória realizado pelo Estado e quem ganhar esse concurso tem direito a uma bolsa de estudo no inglês. Então nós estamos promovendo aqui no nosso espaço, no nosso salão social, todos os sábados, que será aí a data não foi colocada ali num outro slide, mas a data é agora, começa dia 25 de março e vai até o dia 27 de junho, então nós temos de maio, até 27 de maio, todos esses dias para preparar os jovens do ensino, do 9º ano, que estão indo para o ensino médio, o 9º ano, então as escolas já estão recebendo a divulgação e a nossa igreja vai ser parceira. O que a nossa igreja vai fazer? A nossa igreja vai dar o espaço, nós vamos dar o lugar para eles funcionarem e vamos dar a mão de obra, pessoas para ajudar, pessoas para receber os adolescentes aqui, pessoas para ajudá-los nas atividades. Nós teremos também pessoas que vão dar as palestras. Olha que legal o que nós estamos fazendo em parceria com essa ONG. Cedemos o espaço e vamos ceder as mãos de obra para que isso aconteça e que seja uma forma de tirar os nossos jovens das ruas. Então, se você quer participar como voluntário, a Isa estará lá. Quero deixar meu nome como voluntário para participar do projeto Oratória. Então você vai deixar o seu nome e com certeza a nossa responsável, que é a Juliana e a Inaile, vão fazer contato com você para explicar os detalhes. Aliás, a Inaile está por aqui, né, Inaile? Fique em pé, Inaile, por favor. Se você quiser, olha lá atrás a Inaile, acende a luz para mim, por favor, Carol, aí de trás.
Isso, ali está a Enaile. Se você quiser saber mais informações desse projeto, ela está juntamente com a Juliana, obrigado. E você pode tirar as informações e perguntar como é que funciona, o que eu posso fazer para ajudar no projeto de oratória nas escolas, mas que vai acontecer na nossa igreja. Isso é muita alegria, é muito importante para nós poder contribuir na nossa cidade. Eu estava falando e digo isso, que não conseguimos ver essa igreja como uma igreja presbiteriana independente, mas a gente quer ver essa igreja como uma igreja presbiteriana independente de Sertanópolis. Nós somos da cidade para a cidade. A gente não quer fazer um ministério para dentro das paredes, a gente quer fazer um ministério para cá e para lá, e a gente conta com a sua participação para que isso possa acontecer. Outro aviso, vigília, mais uma, tivemos uma sexta-feira, foi linda, e vamos ter outra no dia 31 de março, às 21 horas, saída do templo. Esse final de semana choveu, ficamos por aqui, mas se não chover, nós sairemos e faremos a nossa vigília, mas o encontro é às 21 horas, não nessa sexta, na próxima, daqui 15 dias, tá bom? Acho que são esses. Ah, sim, você que é vocacionado, lembra daquele encontro que nós tivemos? Coloque a sua leitura em dia, aquele material que nós passamos para você, coloque em dia, porque está chegando, semana que vem a gente já vem com a data para marcar o dia do nosso encontro dos vocacionados, tá bom? E mais um, terça-feira a gente como a gente, pode passar? E é isso aí. Nós estamos muito felizes de poder ter essas atividades, essas programações e principalmente poder contar com você. E para que tudo isso aconteça, queridos, nós precisamos investir. E investir no reino. Seja um dizimista, seja um ofertante, seja um contribuinte na causa. Quando você faz isso, você ajuda tudo isso a acontecer. Você ajuda tudo aquilo que está acontecendo do lado de lá a acontecer. Mas sem falar do que você ajuda, você também é abençoado. Porque você está declarando com a sua oferta, você está declarando com o seu dízimo, você está dizendo que o que você tem é dado por Deus, e você quer honrar a Deus com o que você tem. Isso é um ato espiritual. Dizimar e ofertar não é um investimento pessoal, é um ato espiritual de consagrar tudo que você tem nas mãos do Senhor. E eu quero convidar você a fazer hoje isso com muita alegria, porque Deus não recebe com emburramento, Deus não recebe com cara triste, Deus não recebe por obrigação, só por alegria. E se você hoje quer contribuir financeiramente, se você quer dar o seu dízimo e devolver a sua oferta, eu quero só que você faça isso com alegria. Vamos colocar em pé. Vou convidar o pastor João que vem aqui à frente, por favor. Nós vamos fazer essa oração e nós vamos abençoar a sua contribuição para que ela possa desenvolver tudo isso e possa trazer bênçãos também sobre a sua vida, sobre o seu comércio, também sobre as suas finanças. Pai, nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é o Deus que tem nos agraciado com toda sorte de provisão. O Senhor tem nos abençoado com as nossas necessidades, suprindo cada uma delas. E agora, Pai, nós vamos ofertar ao Senhor a nossa gratidão, a nossa vida no Teu altar. Primeiramente, ó Pai, a nossa dedicação do nosso ser. E em segundo lugar, ó Pai, queremos também trazer diante do altar as nossas ofertas. Rogamos que o Senhor abençoe essas ofertas, que seja usada para a honra e a glória do Teu santo nome. Abençoe o seu povo para que tenham sempre um coração alegre, para contribuir em honra ao Senhor, e derrame porção abundante do Teu Santo Espírito sobre nós, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos, aqui à frente se transforma em altar do Senhor, essas urnas se transformam em boa terra do reino, e você pode vir aqui à frente devolver seu dízimo e a sua oferta. Pois nada vai me separar do Teu amor, Senhor. Nada vai me separar do Teu amor, Senhor. Poder entrar, se encontrar, Senhor.
ti. A vida me deu teu amor incomparável. Não há outro que eu queira mais. E nada pode me separar de ti. Pois nada vai me separar do teu amor, Senhor. Então corra. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor. E com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Correrei pra ti. Correrei pra te encontrar, Senhor. Cantarei pra sempre o teu amor. E com gratidão eu louvarei ao Deus que me amou. Ao Deus que me amou. Ao Deus que me amou. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se Levante suas levantam mãos. pra dizer que tu és o Levante suas rei. mãos e declare que Ele é o Rei da sua vida. Pra dizer que tu és o Senhor. Ele é o dono da sua vida, da sua história. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Declare isso. Pra dizer que tu és o rei. Ele é o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é
te adora. Levante suas mãos e declare: reino é sempre eterno. Declare: firmado é um reino firmado, é um reino estabelecido, e as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja, porque o reino de Deus está estabelecido aqui. Isso que a igreja do Senhor está adorando a Ele. Então continue com as suas mãos levantadas, continue com o seu coração aberto, para que o reino de Deus se estabeleça na sua vida, meu querido. Que os céus sejam abertos nessa noite sobre as nossas vidas, que a vontade do Senhor se cumpra em nós. Ao ambiente espiritual nesse lugar, há uma atmosfera de adoração. Não vamos perder isso, mas vamos continuar adorando ao Rei dos Reis. Venha o teu reino, Senhor, sobre nós. Faça em nós a tua vontade, o teu querer, Senhor. A tua igreja está aqui, Senhor, para te adorar. Mais do que coisas, mais do que tesouros, mais do que poder, mais do que aparência. Queremos ser uma igreja que adora ao Senhor. Que os céus se abram neste lugar, nesta cidade, em nome de Jesus. Continue adorando ao Senhor, continue buscando a presença dEle. Não pare de adorar, não abaixe suas mãos. Nós estamos no ambiente de adoração, no mover do Senhor nesse lugar agora. E o Espírito Santo de Deus tem toda a liberdade para agir e para fazer o que Ele quiser da forma dEle. Mas não fique desligado, meu querido. Não perca esse momento. Deixe os céus do Senhor se abrir sobre a sua vida. Deixe as águas do Senhor inundar o seu coração. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus. Não pare de adorar, meu querido. Não fique esperando, mas continue adorando, continue buscando ao Senhor. Continue buscando ao Senhor. Não perca esse momento. Esse é o momento, essa é a hora de levantarmos a nossa voz e dizer: Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo, Senhor, na minha vida, no meu coração. Oh, Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor. Sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra Espírito, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito. Estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, teu amor liberta-me.
estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou, vacinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. 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 Te queremos mais, Senhor. Mais, Jesus. Muito mais. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, vem o teu reino, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem,
Continue adorando ao Senhor. Deixe o céu descer, Senhor, nesse lugar, inundando as nossas vidas. Deixe o céu descer. 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 Ainda com seus olhos fechados, nós não podemos perder isso que está acontecendo aqui. São momentos como estes que fazem a razão de estarmos aqui. São momentos como esse que estabelecem a verdade de estarmos aqui, de declarar que o reino é dele, de que Jesus Cristo domina sobre todas as coisas. E Ele quer reinar também sobre a sua vida. Ele quer reinar sobre o seu coração. E os céus fechados se abram essa noite sobre a sua vida. Que os céus fechados se abram sobre o seu coração, sobre esses lugares ocultos, esses lugares inseguros, esses lugares que ainda não têm o controle da presença de Deus. Nós estamos declarando que o reino dele se estabeleça. E isso é muito mais espiritual do que físico essa noite. Porque quando você diz que o reino dele venha, e quando você diz venha o reino dele sobre o meu casamento, venha o reino dele sobre a minha fé, venha o reino dele sobre os meus filhos, venha o reino dele sobre a minha casa, venha o reino dele sobre o meu passado, o meu presente, o meu futuro. Quando você declara venha o reino dele sobre as minhas finanças, venha o reino dele sobre as minhas intenções, venha o reino dele sobre os meus desejos, venha o reino dele sobre os meus sonhos, venha o reino dele sobre os meus traumas. Quando você está dizendo venha o reino dele e domine sobre todas as questões da minha vida, você está dizendo que o diabo ao mesmo tempo está rejeitado, ao mesmo tempo ele está repreendido, ao mesmo tempo ele está destruído, ao mesmo tempo nós estamos expulsando as suas ações, os seus ardis, as suas forças, as suas intenções contra nós. Ao declararmos o reino de Jesus sobre nós, imediatamente estamos desfazendo o reino das trevas. Por isso essa noite, isso é muito mais espiritual do que parece, meu irmão. Eu convido você a entregar o reino da sua vida à presença de Jesus, a quem é de direito esse reino, Jesus Cristo o Senhor. Eu quero dizer essa noite que Deus está te libertando desse reino das trevas, do reino do cigarro, do reino da droga, do reino do vício, da bebedice, do reino da prostituição, do reino da mentira, do reino do engano. Deus está libertando o reino do adultério, Deus está te libertando o reino do pecado, do reino do medo, do reino da depressão, do reino da maledicência. Deus está te libertando o reino da angústia. Deixe Deus libertar, porque o reino dele vem e o reino das trevas se desfaz. Quando o reino dele vem, o reino das trevas bate em retirada. Vem o teu reino, Senhor, vem o teu reino sobre nós, e que o inferno trema essa voz, a voz do trovão, a voz sobre muitas águas, a voz de Jesus o Senhor, dizendo eu sou o Senhor, eu sou o começo e o fim de todas as coisas, eu sou o primeiro e o último, acima de mim não há ninguém, o meu nome é todo poderoso. Jesus, trovege sobre essa noite nesse lugar. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, e você pode dizer isso essa noite assim: teu é o reino, teu é o reino teu, o poder é tua. Coloque o que você precisa, o que você precisa essa noite, onde você quer que Deus reine, aquelas lutas interiores, e declare que o reino é dele. Aleluia. O mais alto que você puder. É o reino
Senhor Jesus, toca nesse povo que está aqui, os nossos corações, ó Deus, que talvez tenha um outro dominador, na nossa vida que talvez tenha um outro controlador, talvez seja o nosso próprio eu, ou talvez seja o próprio inimigo articulando contra nós. E Deus, nós declaramos que nesse espaço de adoração há liberdade e a libertação, a liberdade para adorarmos e a libertação comunicada pela Tua presença, a libertação nesse momento dos vícios, a libertação nesse momento de pecados ocultos, a libertação de medos e temores, de problemas emocionais, a libertação de contendas e fracassos pessoais, a libertação de incredulidade e de ateísmo nesse lugar. Pai, nós declaramos que a libertação do Senhor está aqui, porque o Teu reino está nesse lugar, e onde o Seu reino está, o inimigo tem que bater em retirada. Onde o Senhor brilha, as trevas não prevalecem, e o Senhor brilhará, e as trevas não prevalecerão contra a luz. E é essa a nossa crença, essa é a nossa vitória essa noite, o nome de Jesus. E se você sabe que o reino é de Jesus, e que Ele domina, e que o inimigo está destruído, você pode aplaudir, e você pode celebrar, e você pode bradar e dizer: Senhor, obrigado! Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, equipe de adoração. São momentos como esses, queridos, que nós temos muito temor de subir a esse lugar para trazer a palavra, porque a nossa principal preocupação é não atrapalhar o que Deus está fazendo. Nosso principal objetivo essa noite é não atrapalhar o que Deus preparou para realizar nesse lugar, na sua vida e na minha vida. E a gente, como ser humano, não ser um canal de interferência, aquilo que Deus já começou a fazer desde quando você colocou o seu pé nesse lugar. Por isso que a nossa responsabilidade, ela dobra, aumenta, à medida que nós vamos entrando na presença do Senhor e à medida que nós vamos fazendo esse acesso a um santo lugar, a um santo dos santos. Você, quando chegou aqui, você estava num alçar de voo, você estava decolando, e o papel do mensageiro não é trazer você para uma aterrissagem abrupta, mas é fazer com que você continue nessa escalada, adentrando ainda mais na presença do Senhor, e experimentando níveis cada vez mais profundos dessa presença, onde a nossa vida não seja apenas um mover emocional, onde a nossa vida não seja apenas uma reação dentro de uma comunidade, não seja apenas uma lágrima no canto do olho, não apenas um arrepio atrás na espinha, mas seja uma vida contagiante, uma vida que nos toque aqui nesse lugar, para a presença do Espírito Santo em nós, a fim de que ela possa continuar progredindo e nos levando a lugares cada vez mais profundos da presença do Senhor. Então, eu quero com você, com muito temor e tremor, apresentar o que Deus colocou no meu coração. Uma mensagem que nos ensina a desintoxicar a alma da tristeza. A tristeza que toma a sua vida, a tristeza que domina a sua vida, a tristeza que parece ser uma constante na sua vida, uma tristeza que parece não diminuir e parece não aumentar, ou uma tristeza que só parece aumentar à medida que você caminha. Surgiu uma pesquisa há pouco tempo atrás que disse que a maioria dos jovens é feliz até os seus 17, 18 anos. Depois disso começa uma trajetória que em forma de U, onde eles encontrarão novamente a alegria e a felicidade nas suas vidas apenas depois da meia-idade, em torno dos seus 50 anos e 60 anos. Há uma pesquisa que comprova que crianças e adolescentes são mais felizes que jovens e adultos, e que velhos ou pessoas que estão na terceira idade, na melhor idade, são mais felizes do que os adultos. Ao que parece, existe uma lacuna entre nós. Ao que parece, existe uma curva em U, onde talvez você que esteja na faixa entre os 18 anos e até os seus 55, 58 anos, você experimenta esse lugar de tristeza.
Porque nossa sociedade é modelada para que a gente possa avançar e andar atrás de objetivos. E quanto mais objetivos nós colocamos, mais nós nos projetamos para o futuro e mais nós ficamos deprimidos ao não alcançá-los. Ou quando o alcançamos, imediatamente após a sensação de conquista, já vem a sensação de que ele já não serve mais para nós. Diz uma certa frase que a primeira tristeza do ser humano é não conquistar os seus objetivos. A segunda é quando ele conquista. A primeira tristeza é quando ele não conquista os seus objetivos. A segunda é quando ele conquista. O senso de que a conquista passou e que agora ele tem que lidar com aquele vazio que precisa lhe impulsioná-lo para um novo desafio novamente. Um exemplo muito claro disso é o seu carro zero, que você sonhou tanto e que você colocava na sua mente que quando você o tivesse na sua garagem, isso seria o sinônimo de alegria e de realização pessoal. Você trabalhou tanto para isso, você lutou tanto para isso, você economizou tanto para isso e fez isso com a maior alegria, dizendo que isso vai resultar numa felicidade que você dizia: um dia eu terei o meu carro zero. A alegria desse carro zero dura em torno de 3 meses. Quando o cheirinho dele começa a passar de novo, ele já não é mais zero. Quando você olha no odômetro dele, ele já não está mais 0 quilômetro, mas está com 2.000, 3.000 quilômetros. Então começa a aparecer aquela tristeza que tomou um risco na porta lateral direita. De repente, aquela calota que a sua esposa foi estacionar, raspou lá na esquina e você olhou para a calota. E de repente você escutou um barulho que não é muito comum em carro 0 quilômetro no amortecedor da frente. E de repente a sua alegria foi embora. Alegria em coisas passageiras. Alegria em coisas transitórias, alegria em coisas que não se sustentam no decorrer dos anos ou no decorrer dos dias. Essa é a cultura da nossa sociedade. Eu quero convidar você a fazer um exercício comigo agora, para você ver como isso pode ser verdade. Eu quero que você feche os seus olhos um minutinho, feche os seus olhos, que é bom para você desconectar daqui e começar a pensar consigo mesmo. Eu quero que você pense o que traz alegria para você, ou o que você pensa nesse momento, com seus olhos fechados, isso. O que é sinônimo de alegria para você? Qual é o significado de alegria para você? O que é uma coisa que você acontecerá na sua vida, que você imagina que seja o sinônimo de alegria? Pense um pouquinho. Pronto, olha aqui para mim um minutinho. Acho que tem que colocar aqui que não está passando, tá, gente? Só dá uma ajeitadinha aí. Vamos lá, nosso teste. Não precisa, vamos pensar, vamos melhor. Nosso teste. Não seja tímido agora. Mas quantas pessoas pensaram na alegria numa coisa do passado? Aquela época lá, do passado. Passado. Quem pensou em alegria numa coisa que vai acontecer no futuro? Levante a mão. Tá. Quem não pensou em nada? Tá, tem gente que não pensou em nada, é verdade. Quem pensou numa alegria relacionada agora, que você tem agora? Isso. Se você notar, nós temos uma grande dificuldade de pensar a alegria como algo do presente. Se você perceber, você vai notar que quando nós falamos o que é alegria, nós somos ou projetados para o passado em uma experiência que tivemos, ou somos projetados para o futuro numa experiência que queremos ter. Dificilmente nós observamos, notamos e aproveitamos a alegria do tempo presente. Quando eu disse para você, pense em algo que lhe traz alegria, você talvez pensou naquela última pescaria que você fez, e você lembra daquele peixão e fala, isso sim me traz alegria. Quando eu falei para você, pense em algo que traz alegria, você já está pensando na viagem da semana que vem, que vai ter a pescaria de novo. Você fala, eu já estou pensando naquele peixão vindo novamente. Geralmente nós estamos com a alegria pisando aqui onde estamos, ou nos lançando para trás, ou nos lançando para frente. E essa frase explica, infelizmente em nossa percepção, a alegria está mais relacionada a fatos que aconteceram, ou que esperamos que aconteçam. A fatos que aconteceram, ou a fatos que esperamos que aconteçam. Como explica isso daí? Por que será que a gente é dessa maneira? Porque quando nós falamos de alegria, falamos do sentimento de felicidade, nós geralmente nos voltamos para aquilo que aconteceu, ou geralmente nos projetamos para aquilo que vai para o futuro. Isso tem uma explicação muito interessante, eu queria compartilhar com você, que a primeira é relacionada ao eu projetivo. O que é isso, pastor? Projetivo é de projeção. O que nós estamos fazendo nesse exato momento com o telão é uma projeção multimídia, onde eu projeto. O que é o eu projetivo? Nós temos em nosso sistema
de pensamento, um eu projetivo que ora se joga para o passado e ora se joga para o futuro. Pense sobre as suas relações pessoais, pense sobre os seus objetivos, pense sobre os seus medos. Os seus medos de agora não são relacionados aos medos de lá atrás? Os seus temores de agora não estão associados àqueles fracassos anteriores? Pense no seu futuro. O seu futuro não é o desejo de mudar o seu passado, não é o desejo de fazer uma nova história, de reescrever algo. Então, se você perceber, nós temos isso em nós, um olhar para trás e um olhar para frente. Isso se chama eu projetivo. Infelizmente, 80% do nosso tempo é gasto, mentalmente falando, no nosso eu passado ou no nosso eu futuro. Nós ficamos muito tempo nisso, ou nos remoendo das dores do passado, ou nas expectativas das dores do futuro, ou experimentando as vitórias do passado, ou querendo ter as vitórias do futuro. Dificilmente nós estamos pisando um lugar agora, entendendo que esse é o lugar do campo de batalha, é o lugar onde eu experimento alegria imediata, é o lugar onde eu posso ter uma conquista imediata, é o lugar onde eu posso ter uma bênção imediata. Só que nós nos acostumamos a projetar a nossa vida ou para o passado, as nossas dores e sucessos, ou para o nosso futuro, as nossas dores e sucessos, nossos medos e sucessos. É só você conversar com aquelas pessoas. Quando você senta com ela, ela vai falar: ah, mas quando eu trabalhava naquela empresa, ah, mas quando eu morava naquela cidade, ah, mas quando eu frequentava aquela igreja. São pessoas que vivem das conquistas do passado, e você não consegue simplesmente olhar onde ela está agora. Ela não valoriza o trabalho, ela não valoriza a casa, ela não valoriza a saúde, ela não valoriza o hoje, porque ela é projetada ao passado e vive do passado. E você já ouviu aquela frase, que quem vive de passado é só museu. É só museu. Aí você se projeta para o futuro, dizendo: ah, o dia que eu morar naquela cidade, o dia que eu passar naquela faculdade, o dia que eu me casar, o dia que eu tiver os meus filhos, o dia que eu tiver a minha promoção. E você se projeta para o futuro, esquecendo que agora você tem que tomar iniciativas, atitudes, pensar o agora, para que esse um dia chegue também na sua vida. Essa é a realidade da grande massa das pessoas. Elas desprezam o presente, elas ignoram o presente, projetando-se para o passado e jogando-se para o futuro. E a alegria, portanto, não consegue vir aos seus corações. Sabe por quê? Porque a alegria se torna um sentimento que ela visita. Ela visita um sentimento do passado, dizendo: ah, eu quero experimentar aquilo de novo. Então ela começa a recuperar memórias e experiências para tentar ter aquela alegria de novo. Ela lembra da praia com as crianças. As crianças hoje têm 25 anos. E ela começa a lembrar com a esposa, e com o marido, e ele com a esposa. Lembra quando as crianças eram pequenas, a gente ia na praia, a gente enchia a piscininha, eles ficavam brincando embaixo do guarda-sol. E as crianças estão hoje com 25, 27 anos de idade. Só que você não valoriza elas agora. Você está tentando recuperar uma memória que trazia alegria e satisfação. Sabe por quê? Porque hoje, com 25 e 27 anos, ela é independente, ele é independente, ele não liga para você, você tem dificuldades de almoçar no mesmo horário. Então você recupera memórias do passado para ignorar e desviar o presente. Porque na verdade o nosso presente é um desvio intencional que nós fazemos para não encarar a realidade. Nós não queremos encarar a realidade de um casamento em crise. Portanto, a gente olha para o passado e fala para a esposa: quando eu casei com você, você era diferente. Por que você fala isso? Porque você não quer encarar a realidade do presente. Você volta para o passado com aquelas experiências alegres e felizes que tenta trazer uma satisfação e uma felicidade à sua memória. Ou você se joga para o futuro e diz: querido, o dia que a gente sair dessa casa, tudo vai melhorar. O dia que a gente sair dessas goteiras que ficam pingando aqui, o dia que a gente sair dessa casa embolorada, tudo vai melhorar. Mentira! Porque se não consegue melhorar agora no presente, tão pouco será no futuro. Porque o que é o presente se não o hoje e amanhã? Vou repetir: o que é o futuro se não o hoje, amanhã? É isso exatamente. Por isso que nós temos muita dificuldade em experimentar a alegria, porque nós transformamos a alegria e a felicidade num sentimento que nós buscamos no passado ou jogamos para o futuro. Então a gente tenta projetar para desviar do presente catastrófico, do presente conflituoso, do presente temeroso, do presente não tão agradável. A gente busca memórias ao invés de fazer o hoje nosso diferente. E essa é uma explicação interessante, que depois vai aparecer o eu experiencial, que é relacionado ao presente absoluto.
Então temos dois eus dentro de nós. Olha só, tem o eu, Denis, que fica pensando, lá no passado, como era bom, como era gostoso lá na minha cidade, como era gostoso lá em Dourados, como era bom aquela experiência, e aquela igreja, e eu fico me projetando para o passado, recuperando aquelas memórias. E aí eu jogo-me para o futuro e falo, como será bom aquele dia, o dia que for igual à igreja, o dia que for igual àquela maneira, o dia que eu tiver aquilo que eu tinha lá no passado, e eu esqueço o presente. Agora o eu experiencial é o eu do agora, do aqui, do já, que consegue olhar e extrair desse momento as maiores alegrias que eu posso ter na minha vida. Não é mais como era o passado, não é como deveria ser no futuro, mas é agora o especial que eu tenho na minha vida, o hoje que nós estamos perdendo. Sabe por que você está oscilando de tristeza em tristeza? Porque o hoje para você não passa de um calendário de agendamento para pagar contas e para cumprir obrigações. Você olha no hoje e diz, hoje é dia de trabalhar, hoje é dia de pagar o boleto, hoje é o dia de levar os filhos na escola, hoje é o dia de aniversário da sogra. Será que alguém lembra de aniversário da sogra? Não sei, mas é só um exemplo. Mas hoje é o dia de alguma coisa. O hoje para nós é agendamento. O hoje para nós não é desfrute. Veja que contradição, meus irmãos. O passado para nós, que nós não vivemos, é desfrute. Como aquele passado era bom. O futuro que não chegou também é desfrute. O dia que eu tiver, o dia que chegar, o dia que as crianças forem para a faculdade, o dia. E o hoje para nós é agendamento, hoje para nós é compromisso, hoje para nós é labuta, hoje para nós é peso, hoje para nós é sacrifício, hoje não tem alegria. Nós transformamos uma atitude especial e uma pessoa especial na nossa vida em um sentimento que a gente ora pega do passado, ora joga para o futuro. O meu convite para você hoje é pensar sobre esses dois eus que lutam dentro de você. E convidar você a pensar de que o presente é um presente perdido para muitos de nós. O presente é uma dádiva. O presente vem embrulhado para você hoje, com oportunidades maravilhosas. De você fazer a diferença, de você desfrutar a vida, de você desfrutar a alegria. O presente hoje para você é agora. Só que é um presente perdido. Uma dádiva não reconhecida e não percebida. Por isso eu queria para você pensar, como que nós desperdiçamos esse tempo? Como que esse dia ele é abandonado por nós? Eu queria passar um vídeo para você ver como que é tão rápido. Como que as coisas elas passam e a gente nem percebe. Como a gente está tão preso aos nossos passados ou aos nossos desejos futuros. E como a gente está desprezando o tempo que se chama hoje. No Salmo 90, versículo 12, Moisés diz assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que nós tenhamos um coração entendido. De tal maneira que tenhamos um coração entendido. A gente precisa contar o dia. A gente precisa aprender a tirar e extrair desse dia o melhor que se pode. Porque assim nós afastaremos a tristeza do nosso coração e entenderemos que hoje é um presente dado por Deus. Agora olha esse vídeo para você ter uma ideia de como a vida passa rápido. Por favor. Onde é que a gente vai crescer? Porque por mais que a gente não percebe, às vezes, se recusa a acreditar, o tempo voa. E com ele, mais do que a minha imagem, eu risco deixar de lado minhas ideias, meus sonhos, minhas vontades, minha essência. Esquecer quem eu sou. E você nem percebe. Você já pensou nisso? O problema é que a vida passa diante dos nossos olhos e a gente nem percebe. E depois tarde demais vai querer saber o que fez de bom, sem ter tempo de recuperar. Enquanto dá tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Enquanto há tempo, faça a sua vida valer a pena, antes que seja tarde. Se você não colocar a sua vida no determinado local, onde você possa experimentar uma ação agora, e experimentar uma alegria que não depende das circunstâncias, a sua vida vai passar e você não terá a oportunidade de ter feito ela valer a pena. Tem uma frase que é muito instigante que diz assim, que não faça da sua vida um rascunho, pode ser que não dê tempo de passar limpo. Lembra os alunos que fazem rascunho na escola, ou fazem um rascunho, depois eu passo a limpo, professor, e depois chega em cima da hora eles não conseguem passar? Tem gente fazendo isso com a vida, fazendo da vida um rascunho, e esquecem de agir no momento mais especial que Deus deu, e é o único que a gente tem, que é o agora, aqui, nesse momento. Onde você está pisando? Que lugar você está se projetando?
Qual é a fonte da sua alegria? E eu vou perguntar mais uma vez: o que significa alegria para você? Passado? Futuro? O que significa alegria para você? Deixa eu me dar um exemplo sobre a vida, como ela passa rápido. Suponhamos que você tenha hoje a oportunidade de receber exatamente agora, 20 para as 9 da noite, uma bolada em sua conta corrente de R$ 86.400. R$ 86.400 você tem agora na sua conta para você poder gastar. E você poderá gastar por 24 horas, ou seja, você tem até as 20 para as 9 da noite de amanhã para poder gastar esses R$ 86.400. Então vamos lá. Gente, você vai tirar o extrato, está lá. Se você puxar no seu celular, smartphone, está lá. Saldo atual, R$ 86.400. Você já está pensando, estou perdendo tempo no culto, pastor. Preciso sair para gastar, preciso ir no shopping que fica aberto até às 10. Amanhã eu preciso fazer uma viagem para Jaú para comprar sapato. Amanhã eu preciso ir no seu lugar, preciso comprar uma viagem lá para a Europa, que eu queria conhecer a Europa. E aí você começa a pensar, uau, 86.400. E pastor, eu poderia poupar esse dinheiro? Não, você não pode poupar, você tem que gastar num dia. Você não pode nem poupar esse tempo, e você não pode reter gastar esse dinheiro, poupar esse dinheiro, e nem reter esse dinheiro. Ele vai passar ali na sua conta. E a cada segundo você vai perdendo 1 centavo. 1 centavo. R$ 86.400 na conta para você gastar em um dia. O que você faria nesse dia? Pensa os lugares que você visitaria, as pessoas que você veria, veja as coisas que você adquiriria. Na sociedade de consumo, o seu olho já está brilhando, falando 86.400, é isso que eu quero, pastor, aquela lambreta velha, aquele pau velho vai sair da garagem, eu vou contratar aquele pedreiro, vou pagar à vista. Quanto que é? 86.400? Está aqui, ó, à vista para você. Vai ser tudo diferente. E se eu dissesse para você que você tem esse extrato na sua conta? Esse valor no seu extrato bancário. Aí você fala, não pastor, mas tem. Você pode verificar, você tem. A sua conta amanhã vai continuar talvez no negativo, no vermelho, no cheque especial, não sei, com um pouquinho de real lá, mas a sua conta de vida está nesse exato momento recebendo mais 86.400 segundos para você usar. Daqui até as 20 para as 9 de amanhã, você terá 86.400 segundos para você utilizar. Como é que você vai utilizar isso? Isso se chama hoje, isso se chama presente, isso se chama agora. Isso se chama não é ficar vivendo do passado e nem ficar num devaneio do futuro, mas saber que a vida vale a pena agora, e que agora eu tenho que fazer essa vida valer a pena, e que agora a alegria pode inundar essa minha vida, e que agora eu posso ser grato pelo que eu tenho, e que agora eu posso ser feliz por estar vivo, e que agora dentro de mim está batendo um coração, e dentro de mim está inflando um pulmão. Queridos, com 33 anos de idade, o meu coração já bateu mais de 2 bilhões de vezes. Com 33 anos de idade, o meu pulmão já inflou mais de 520 milhões de vezes. Ou seja, dentro de mim está acontecendo algo maravilhoso que eu não posso desperdiçar, que fica me levando pensando que eu não tenho o carro que eu quero, que eu não tenho a casa que eu quero, que eu não tenho a família que eu desejo, que eu não tenho o curso que eu não quero, que eu tenho dores do meu passado, que eu tenho experiências amargas, ou que eu tenho sucessos que eu não vivo mais. O tempo se chama hoje. O tempo da alegria não é quando se joga para o passado, ou quando se puxa do futuro, é agora. Há algo extraordinário acontecendo em você agora. Você tem filhos, você tem netos, você tem família, você tem casa para morar. Saindo daqui você vai comer um arroz e um feijão talvez, ou quem sabe um lanchinho, ou quem sabe um ovo frito, ou quem sabe até um capelete de frango. Não sei qual é a sua gastronomia, mas você tem comida, você tem bebida, você tem um lugar para morar, uma cidade para residir, você tem saúde para se locomover dentro desse lugar, para sair daqui. Tantas coisas acontecem agora que a gente não valoriza, que a gente nem percebe. E a gente está dizendo, eu não sou alegre, pastor, porque é o meu marido. Eu não sou feliz, pastor, porque é o meu filho. Eu não sou feliz porque é o meu bairro. Eu não sou feliz porque é o meu trabalho. Quem disse isso para você? Porque o seu trabalho já foi ontem. E o seu trabalho será amanhã, o que você tem ele agora. Agora. E os gregos, eles ficavam muito preocupados em contar o dia. Eles ficavam muito preocupados em aproveitar o dia. Então eles trouxeram uma palavra muito interessante. Eles trouxeram essa palavrinha que chama Carpe Diem. Já ouviu isso aí? Aí tem uns adolescentes, tem uns jovens que falam assim para mim, rapaz,
Eu estou ligado nessa palavra, pastor, estou ligado nessa frase, porque a gente assistiu na aula de sociologia, de filosofia, aquele filminho antigo que falava do Carpe Diem. Carpe Diem é fumar um beck, pastor. Carpe Diem é tomar uma birita. Carpe Diem é usar o dia hoje como a gente fosse viver nunca mais. Carpe Diem é transar, Carpe Diem é ficar, Carpe Diem é a gente viver agora, porque a gente não sabe do amanhã. Carpe Diem, pastor, é irresponsabilidade. Tem muito jovem adolescente que começa a ouvir essa mensagem do Carpe Diem e começa a associar alguns pensamentos que a nossa sociedade incutiu neles, dizendo: curta, é nós agora, a gente precisa fazer acontecer, porque a gente só tem essa vida, então eu não estou nem preocupado nem com o meu passado, nem com o meu futuro, eu estou curtindo a vida, eu estou deixando a vida me levar, eu quero é Carpe Diem. Agora eu vou perguntar para você, será que essa palavra significa exatamente isso? Carpe Diem não é irresponsabilidade. A palavra Carpe Diem é uma palavra latina que significa aproveite o dia. Aproveite o dia. Vamos traduzir para a nossa linguagem: curta o dia. Só que ele tem uma interessante conotação, que ele foi escrito por um poeta para um cara que estava morrendo. Ele foi escrito de um poeta para um cara que estava morrendo. Horácio é esse poeta. Então ele escreve para o seu amigo dizendo: aproveite cada minuto da sua vida, porque a vida ela está se esvaindo, ela está saindo dos seus dedos, portanto tire a alegria máxima desse dia. Carpe Diem significa colha os frutos, colha o dia antes que ele apodreça. Era essa palavra utilizada num regime de agricultura. Vai lá e colha aquele fruto antes que ele apodreça. Carpe Diem, faça a colheita antes que isso fique mal cheiroso. Ou seja, você tem o tempo que se chama hoje para perdoar, para amar, para tirar a alegria, para parar de reclamar do seu carro, para parar de reclamar das suas finanças, para parar de reclamar do seu trabalho, para parar de ficar enchendo a cabeça da sua esposa com aqueles pensamentos ruins, para parar de ficar falando e criticando seus filhos porque eles não são iguais aos filhos do seu vizinho. Você tem o hoje para mudar a sua história. Colha antes que ele apodreça. Talvez amanhã você não tenha mais a oportunidade de passar a limpo a sua vida com seus filhos, a sua vida com a sua esposa, com o seu marido, com os crentes da igreja. Afaste a tristeza do seu coração, afaste a angústia do seu coração. Não fique vivendo das dores do passado, não fique olhando para os medos do futuro, não fique pensando no sucesso do passado, não fique projetando sucesso para o futuro. Colha o dia, o tempo é hoje, o tempo se chama agora. Carpe Diem, esse dia vai apodrecer. E o que você fará com ele? Qual será o resultado desse dia amanhã às 8:50 da noite? O que você terá feito desse dia? Quantas palavras de bênção saíram dos seus lábios? Quantas pessoas você teve a oportunidade de abençoar, de fazer a diferença, de mudar a história? Colha o dia antes que esse dia apodreça. Agora você está dizendo: pastor, isso é muito legal, estou achando interessante, negócio de psicologia, né? Eu projetivo, eu experiencial. Achando legal o negócio de Carpe Diem aí dos gregos, mas não está a Bíblia nisso tudo. Eu acho fantástico, porque a Bíblia, ela vem e expressa para nós essa realidade de uma maneira tão maravilhosa, gente. Ela é realmente a palavra final sobre esse assunto, sobre alegria. Ela é a palavra final sobre o hoje. Ela é a palavra final de que eu não posso ficar vivendo entre dois mundos, eu tenho que viver o agora. E onde está esse texto na Bíblia é fantástico, porque ele mostra nesse exato lugar que um povo pode ser feliz não por causa do ontem e nem por causa do amanhã. Um povo pode ser feliz hoje. Tem um texto da Bíblia que ele impacta a gente e diz que você deve ser feliz agora. E esse texto, quando compreendido agora, você pode abandonar a psicologia, você pode abandonar a história dos gregos, mas você não pode abandonar a palavra de Deus que vai dizer para você agora: onde está a razão da sua alegria? Onde está o fundamento da sua alegria? E eu vou mostrar esse texto do Salmo 118, o versículo 24. Conhece? Salmo 128, versículo 24. Quem é bom de endereço e de memória vai lembrar. Exatamente. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremos e exultemos neste dia. 2 vezes. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremos e exultemos nesse dia. A palavra alegria foi destacada ali para você perceber que a alegria de Deus, ela tem que invadir você hoje, não é amanhã. Você não será mais feliz amanhã quando você conseguir pagar suas contas. Você não será mais feliz amanhã quando você receber a promoção no trabalho. Você não será mais feliz amanhã quando você subir no altar e dizer sim. Você não será mais feliz amanhã quando você conquistar aquele seu sonho. A Bíblia fala que você precisa ser feliz hoje. Se não for hoje, não será amanhã. Porque você tem que receber esse dia como uma dádiva de Deus.
como um presente de Deus. Este é o dia, agora é o momento, este é o dia que o Senhor fez. Vamos alegrar, vamos regozijar, vamos trabalhar isso na nossa vida, porque a alegria, ela é exponencial, ela pula do nosso coração, se a gente entender que o nosso dia é hoje. Quais são os seus ladrões de alegria? Quais são os seus ladrões de alegria? Você sabe exatamente isso. Dia 10 de abril vence o primeiro ladrão de alegria. Qual é o seu ladrão de alegria? Você sabe disso. Aquele professor que te colocou de DP na faculdade. Aquele é um ladrão de alegria dos grandes. Qual é o seu ladrão de alegria? Aquele relatório que você tem que entregar para o seu patrão a semana que vem. Qual é o seu ladrão de alegria? Aquele trauma que você viveu no passado e que todo mundo disse que você nunca poderá se reerguer. Qual é o seu ladrão de alegria? Ou ele está no futuro, ou ele está no passado. Porque no presente não existe ladrão de alegria. No presente só existe a vida que Deus nos deu, para desfrutar, para usá-la, para abençoá-la, e é para a gente poder nos deleitar naquilo que Deus preparou. Carpe diem não é viver com irresponsabilidade, fingindo que não tem nada no futuro. Carpe diem não é ignorar o passado e dizer que nada presta. Carpe diem esse é o dia. Isso é bíblico. Esse é o dia que eu vou me alegrar no Senhor. Esse é o dia que eu vou me alegrar no Senhor. Qual vai ser o saldo do seu dia amanhã, às 20:09 da noite? Quando você gastou os seus 86.400 segundos, qual será o saldo do seu dia? Você chegará lá e dirá: esse meu presente é maravilhoso, esse arroz é maravilhoso, essa família é linda, essa vida é tremenda, esse Jesus é tremendo. Qual será o seu dia? Porque se você parar para notar, existem outras situações que a gente precisa entender. Existem algumas verdades sobre a alegria que eu quero apresentar para você essa noite, que vai desmistificar algumas coisas. Primeiro, algumas pessoas dizem que a alegria tem que depender de sentimento. Você tem que ter sentido de ser alegre, né? Não, alegria não é sentimento, é o primeiro mito. Outras pessoas dizem que a alegria, ela é circunstancial. Se eu ganho, eu estou feliz, se eu perco, eu estou feliz. A Bíblia vai mostrar que a alegria não depende de circunstância. Tem gente que fala: não, alegria é uma sugestão, a gente pode ou não ser alegre. Não, a Bíblia fala que a alegria é um dever nosso. Espera aí, pastor, como é que é esse negócio? Eu vou mostrar para você agora. Primeiro, a alegria não é um sentimento, a alegria é uma pessoa. Fuja dessas teorias de que a alegria é uma sensação que você tem, de que a alegria é um processo que você recebe dentro de você mesmo. A alegria tem nome, a alegria é uma pessoa, e nós vamos mostrar para você que pessoa é essa. Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz, Paulo escrevendo aos seus discípulos: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Novamente direi, alegrem-se, que é o texto na Nova Versão Internacional. Alegrar em quem, pessoal? Não é naquela conquista, não é no objetivo traçado, não é naquela possibilidade. A alegria nossa e tem identidade, tem nome, não tem RG e CPF, mas tem nome, é Jesus Cristo nosso Senhor. Alegrai-vos no Senhor. É uma pessoa a razão da sua alegria. E você veio aqui essa noite dizendo: é verdade, pastor, eu fui para as drogas, não encontrei alegria. Eu fui para a bebedeira, não encontrei alegria. Eu fui para os relacionamentos, não encontrei alegria. Eu fui para a cama, não encontrei alegria. Eu fui naquela intelectualidade, naquela formação profissional, não encontrei alegria. Eu fui naquela igreja, não encontrei alegria. Você não encontra alegria em coisas, você não encontra alegria em pessoas, você não encontra alegria em conquistas. Você encontra alegria em uma pessoa, em Jesus Cristo. Se você não encontrar, sua vida pode se preparar para angústia e para tristeza. Você pode até ter momentos alegres, mas a sua vida é triste. Mas quem tem Jesus pode até ter momento triste, mas a sua vida é alegre. É diferente. Percebeu? Quem tem Jesus tem uma vida alegre com momentos tristes. Quem não tem Jesus, essa pessoa, tem uma vida triste com euforias e momentos de alegria. É diferente. Então, tem mais um texto que eu quero apresentar para você, de que a alegria é uma pessoa. Neemias 8:10 diz assim, e Neemias acrescentou: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, repartam com os que nada têm preparado. Este dia, hoje, é consagrado ao Senhor nosso Deus. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não é a alegria do Senhor os fortalecerá. Não é a alegria do momento, não é a alegria da conquista, é a alegria do Senhor. Tem nome. E você está tão frustrada, minha irmã, você está tão frustrado, meu irmão, tentando achar a razão da sua vida, e a razão da sua vida tem um nome, está bem perto de você: Jesus Cristo. Que coisa! Você precisou andar 40 anos para chegar aqui essa noite e descobrir isso, de que não é comprando mais um caminhão,
de que não é comprando mais uma colheitadeira, de que não é abrindo mais uma empresa, de que não é guardando mais sacas de soja, que não é conseguindo mais coisas na sua vida que você vai ser alegre. Você precisou andar 50 anos da sua vida para descobrir isso hoje. Graças a Deus você descobriu, porque hoje pode ser diferente, e você pode fazer a sua vida valer a pena encontrando alegria numa pessoa tão especial como Jesus Cristo. E que mais? O Salmo 16:11 mostra que é uma pessoa. Tu me farás ver o caminho da vida. Existe alegria plena na tua presença e é eterno prazer à tua direita. Essa pessoa aqui esse ser aqui tem nome, é Jesus. Está à direita do Pai. Na presença de Jesus nós temos plena alegria. Não é uma alegria dada, não é forjada, não é maquiada, não é genérica. É uma alegria plena em Deus. Verdade sobre a alegria. Então, primeiro, a alegria é uma pessoa, não é um sentimento. Segundo, a alegria é ultra circunstancial. O que é isso, pastor? É uma forma bonita de dizer que ela não depende de circunstância. Veja bem, olha para você. Não precisa olhar para o outro. Não precisa ficar pensando, meu marido devia estar aqui, meu filho devia... Eu estou falando para você, Quanto que da sua alegria é medida pela circunstância? O seu termômetro é a circunstância. Então você vai trabalhar e você já vai na defensiva. Você fala assim, se o cara não falar bom dia para mim, já vai ser um dia péssimo. Você já vai na defensiva. Esse dia eu estava conversando com a minha esposa, e ela contando do trabalho dela, e uma pessoa que ela não sabe como a pessoa vai recebê-la, né? Se vai receber com bom dia, ou vai receber com uma patada, com grosseria. E ela estava comentando, e eu falei para ela, mas isso não depende de você. Como a pessoa vai reagir não depende de você. A reação só depende de você, como você vai reagir. Então, se você for dizendo, se ele der uma patada hoje vai ser um dia péssimo. Mas se ele me tratar bem, hoje vai ser um dia legal. Quem disse que a sua alegria depende das circunstâncias? Depende do dinheiro que você tem em conta. Depende das pessoas que estão à sua volta. Quem disse que a alegria pode ser medida pelas suas conquistas? Quem disse isso? Esse mundo disse isso, eu tenho que admitir. Ele disse, não disse? Olha lá para o seu carro lá fora, ele não disse que você tinha que comprar? Olha para a roupa que você teve que financiar praticamente, em 8 parcelas, para comprar uma roupa. Como é que pode isso? Mas comprou em 8 parcelas. O mundo não disse para você que você tinha que comprá-la? Porque, afinal de contas, aquela modelo apareceu usando essa marca que você gostaria de usar. Olha só para a casa e o bairro que você mora, que você teve que fazer das tripas aos corações para morar naquele lugar, e você disse, lá eu vou ser feliz. E olha hoje se a felicidade chegou. Chegou? Você mora lá naquele lugar, e você disse que seria feliz. Mas hoje você olha no fundo e fala, puxa, não tem churrasqueira. Aí você olha na frente e fala, nossa, aquela grade está meio caidinha. Você já percebeu o quanto da nossa alegria é circunstancial? Porque essa alegria é forjada, é mentirosa, é o mundo que joga sobre nós. Mas a alegria em Jesus, ela é ultra circunstancial, ela não depende de circunstância. O camarada é capaz de reagir com alegria e reagir com esperança, mesmo que as dores da sua vida lhe apareçam. Um exemplo muito claro disso está em Filipenses capítulo 4. Lembra o que disse? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez direi, alegrem-se. Para quem que Paulo está dizendo, pessoal? Quem escreve essa carta é Paulo. E Paulo escreve para a igreja, fiquem felizes, fiquem felizes. E aí você imagina, Paulo devia estar em cruzeiro no mar Adriático. Paulo devia estar embaixo de uma sombra e água fresca. Paulo devia estar pregando numa grande plateia. Sabe onde Paulo estava aqui, pessoal? Preso, abandonado, encarcerado, cheirando porcaria. Estava lá. Porque os presos faziam suas necessidades acorrentados ao tronco. Pedro estava nessa condição. Pega uma cadeira, numa condição na pior condição possível de um humano. Ele senta naquela cadeira, coloca um papel na sua coxa e diz para os seus discípulos, alegrem-se no Senhor. Eu estou preso, mas eu estou alegre. Eu estou numa condição adversa, mas eu estou alegre. Porque a minha alegria não depende de estar liberto. A minha alegria não depende de ter posses. A minha alegria não depende de estar com pessoas que eu amo. A minha alegria depende de Jesus Cristo. Por isso, alegrem-se. Você não precisa daquilo para ser feliz. As circunstâncias não te medem. Olha que interessante o que o Abacuque disse em Abacuque capítulo 3, versículo 17. Mesmo não florescendo a figueira. Olha a economia brasileira escrita aqui em Abacuque capítulo 3, versículo 17. A crise econômica. Figueira não floresça. Não havendo fruto uva na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento na lavoura, nem as ovelhas do curral, nem bois nos estábulos, nada, economia zero.
ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O que o Abacuque está dizendo? A coisa está feia, e se piorar, eu vou ficar feliz, porque a minha alegria não depende de conquistas, minha alegria não depende de posses, minha alegria não depende do exterior, eu tenho tudo o que eu preciso para estar alegre, porque a minha alegria é Jesus Cristo, a minha alegria é Deus o meu Salvador. Paulo disse, eu aprendi a viver alegre em toda e qualquer situação, eu sei estar exaltado como sei ser humilhado, eu sei ter em abundância como eu sei ter em escassez. Sabe por quê? Não é porque as circunstâncias são boas ou ruins, mas porque eu tudo posso naquele que me fortalece. A minha alegria tem endereço, a minha alegria tem nome, a minha alegria é uma pessoa, eu não dependo do que está ao meu redor. Isso muda a nossa visão e tira esses mitos do nosso coração. E eu quero apresentar para você a história de alguém que mostra que a alegria ela é ultra circunstancial. O nome dele é Horatio Spafford. Ele compôs um hino que você sabe e que é muito bonito. O hino tem a tradução, um hino original é It is well with my soul, que significa está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. E então o Horatio Spafford ele faz uma composição dos hinos mais lindos que nós cantamos na igreja. Conhece? Diz assim: se a paz mais doce me deres gozar. Me ajuda aí. Se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Agora só o refrão. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Está vendo como todo mundo conhece? É um dos hinos mais cantados. Mas o que você não sabe é onde esse camarada fez a sua composição. Sabe onde ele fez? Ele em 1870, ele era um advogado americano e mandou a sua família para a Inglaterra para visitar a Inglaterra. E ele disse, vão vocês à frente, que depois eu irei e chegaremos, estaremos todos juntos. Quando a família chega na Inglaterra, ele recebe uma informação. E a esposa manda um telegrama informando, houve um acidente, não muitas pessoas se salvaram, apenas eu da nossa família. Ele tinha 4 filhas que morreram no naufrágio, 4 filhas, e esse homem então sai dos Estados Unidos, vai até a Inglaterra para buscar a única sobrevivente da sua família, e quando ele está voltando com a sua esposa, em retorno à sua terra, ele passa exatamente no lugar do acidente do navio, onde o navio havia colidido com outro, e naquele exato momento ele compõe um dos cânticos mais cantados no mundo. Ele diz, It is well with my soul, está tudo bem com a minha alma, que nós em português falamos, sou feliz com Jesus o meu Senhor. Porque a nossa alegria não depende de circunstância. Horácio, nesse hino, mostra que a alegria é ultra circunstancial. Porque se nós temos Jesus, você pode passar pelo luto. Se você tem Jesus, você pode passar pela falência. Se você tem Jesus, você pode passar pelas perdas. Se você tem Jesus, você pode passar pelas dores. Se você tem Jesus, você pode passar pelo câncer. Se você tem Jesus, você pode passar por uma separação. Você pode passar por uma traição. Se você tem Jesus, você pode passar por uma catástrofe, pode passar por um assalto, você pode passar por uma queda, você pode passar por tudo na sua vida. Se você tem Jesus, está tudo bem com a sua alma. Agora, se você não tem Jesus, pode estar tudo bem ao seu redor e a sua alma ainda estará aflita. Você pode ter dinheiro, pode ter segurança, pode ter saúde, pode ter posição, e ainda assim a sua alma estará instável, estará turbulenta. A alegria é ultra circunstancial. E a última, para concluir, a alegria é um imperativo, é uma ordem, não é uma sugestão para você que é um crente fiel em Jesus Cristo. Por quê? Paulo diz, alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre. Talvez um dia, quem sabe, quiçá, por um acaso, todavia, contudo. Não, agora, alegre-se. Você não tem essa opção de ser triste. Em Jesus você só tem uma opção, de obedecer e entender que se você está em tristeza, e se você está numa resmungação sem fim, e se você não se sente satisfeito com o que você é, com o que você tem, você está em desobediência. Ficou forte, não ficou? Por isso que eu falei mais perto aqui, para dar peso.
Se você não é feliz com o que você é, com quem você é, com o que você tem, se você não está alegre com o que você possui, se você não está alegre com o momento em que você vive, se você não está alegre com tudo isso que Deus te deu, então você está em desobediência, porque Paulo falou: alegrem-se. Você não tem a opção de ficar triste no sentido do deprimido, no sentido de reclamar. A gente passa tristeza, não é pecado, pessoal. Eu perco, choro. Tem gente que chora pelo cachorrinho que morreu. É verdade, não tem problema, não é pecado isso, gente. Mas a minha vida não pode ser um poço de tristeza. Se você vive num poço de tristeza e só reclama, só resmunga, está contaminando você, está intoxicando a sua alma, está intoxicando sua família, está intoxicando tudo ao seu redor, tudo. Agora, se você decide que a vida tem momentos tristes, mas que você está num poço de alegria, num vale de bênçãos, aí a sua vida pode ser diferente. Então, eu queria perguntar para você, por fim, o que essa palavra significa para você? Alegria. Feche seus olhos um minutinho. Lembra no começo, com seus olhos fechados, com essa música de fundo? Lembra no começo que eu perguntei o que é alegria para você? Você começou a pensar nas coisas do futuro, lembra? Outros começaram a viajar lá naquele momento do passado, lembra? Outros começaram a olhar no presente e viram coisas que ainda não têm. Mas eu queria perguntar para você hoje, o que é alegria para você? Depois que você ouviu a verdade da palavra de Deus. O que é alegria para você? Responda isso para o seu coração. Comece com seus olhos fechados a entrar no ambiente da sua casa, olhar sua família, olhar seus filhos, olhar o que você possui, o que Deus te deu, e que talvez não seja tão grande quanto você gostaria, mas é. Essa casa simples, humilde, essa família, com dificuldades, com problemas, com lutas como toda outra família. As dificuldades que você tem, olha, e será que não tem alegria nisso aí? Será que a sua vida é só tristeza mesmo? Será que a sua vida é só perda, só luta, só desencontro? Ou será que você pode hoje encontrar um motivo para se alegrar? O que significa alegria para você? Resposta, olha aqui para mim. Para mim, a resposta, alegria. Alegria é Jesus. Para mim, alegria é agora. Se a alegria é Jesus, a alegria é agora. Então, eu convido você a ficar em pé, nesse momento. E nós vamos cantar A Alegria Está no Coração. Lembra? Não lembra? Oh, vamos em cima. Começa com Ré, e depois do Ré a gente vai junto, né? Enquanto o pessoal do Celebra Kids pode se preparar lá, e pode chegar a nossa equipezinha, nós vamos cantar A Alegria Está no Coração de quem já conhece a Jesus. Vamos lá? A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Novamente, alegria. A alegria está no coração de quem já... Cadê a bateria? Cadê o contrabaixo aqui, por favor? Verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. E a guitarra? O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Aleluia. Aleluia, aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Aí, não deu tempo do contrabaixo chegar nem da bateria, mas chegou a turma do Celebra Kids que vai cantar um negócio muito bonito pra gente.
e que vai ser a apresentação da nossa equipe, do nosso trabalho que nós fizemos com seu filho enquanto você esteve aqui dentro. Quero convidar você a se assentar e nessa alegria de que só tem quem já conhece a Jesus, a gente vai ouvir essas crianças celebrando o nome de Jesus ao vivo com você aqui na IPI de Sertanópolis, hein? Isso! Uhul! Olha que coisa linda. Pera aí, antes de vocês virem para o palco, olha que coisa linda. Eles abraçaram a igreja. Um abraço infantil como esse vai ficar na história, hein? Muito obrigado. Deixa eu só entrar nesse, eu estou do lado de fora do abraço aqui. Não, deve ser perto de você não. Fiquei com medo. Muito bom ser abraçado, muito bom poder receber essa galerinha. Oi, tudo bem? Tudo jóia? Fala um oi. Isso, muito bom. E é tão gostoso poder ver vocês aqui, crianças. Jesus disse, deixai vir meus pequeninos. Então, pessoal da equipe, todos vocês trabalharam. Isso tem reverberação celestial. Isso acontece, um eco lá no céu que vocês não têm ideia. Se Jesus disse, deixa vir meus pequeninos, vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Uma salva de palmas à nossa equipe. Obrigado por esse trabalho. Graças a Deus por uma equipe tão grande que você está vendo aí, que está nos ajudando. Querem subir lá, crianças, um pouquinho?
Vamos lá para a gente encerrar? Sobem lá no palco que depois vocês vão receber uma lembrancinha. Enquanto eles vão subindo, deixa eu apenas dar alguns recados para vocês aqui, porque acredito que nós vamos poder visualizar melhor as nossas crianças todas aqui em cima. E nós estamos encerrando a nossa celebração. E o tema foi uns aos outros. E o que você ouviu aí dessa equipe maravilhosa, toca aí. Que coisa linda, muito obrigado. Que coisa boa, viu? Parabéns pelo de vocês. Essa equipe aqui é a nova equipe da IPI de Sertanópolis de Louvor que está surgindo. Que coisa linda, maravilhosa. Uma salva de palmas para essa equipe também, gente. Olha aí. Tá bom? Com exceção do Barbudão aqui, né? Só com ele com exceção, mas os demais estão a nossa nova equipe que está aparecendo aí. As crianças estão se posicionando. Elas vão ficar aqui em cima. E a gente já vai encerrar nossa celebração dessa maneira. Lembrando que, pai e mãe, não se preocupe com a saída agora. Seus filhos vão descer e vão receber uma lembrancinha, tá bom? Por isso nós colocamos essas crianças aqui. Elas estão descendo e vão receber uma lembrancinha. E aí você pode pegar o seu filho e pode voltar semana que vem. Por quê? Porque a gente quer que a igreja da criança ela continue acontecendo aqui durante a semana. O Celebra Kids é apenas uma forma de a gente poder dizer, é bom demais. Vem e traga a sua família. Semana que vem eu conto com você e com o seu filho novamente. Porque isso que acontece no Celebra Kids acontece também nas nossas salinhas, na celebração ou no culto infantil que nós temos aqui. Todos os domingos você pode vir trazer seu filho, a sua filha, traga a sua família para celebrar conosco nesse lugar tão especial. Lembrando que esse culto está sendo transmitido ao vivo. Obrigado por você que nos assistiu nesse momento. E também ficará à disposição para você assistir amanhã, tanto o louvor como a mensagem. E também estará disponível a partir de amanhã a celebração das crianças lá. Então você que ficou aqui e não viu o que aconteceu, nós tivemos não, vou dizer, o Abner aí, a Mirella teve uma ideia fantástica, que foi de gravar o que acontece lá e colocar no YouTube. Então amanhã você pode entrar no canal da nossa igreja e estará lá nossa celebração de domingo e vai estar lá, Celebra Kids. Você vai ver o teatro, a dança, o louvor, a brincadeira, o lanche, a entrada. Tudo amanhã vai estar disponível na internet para você ver como está sendo o nosso trabalho lá, tá bom? Tem versículo? Tem versículo? Então vamos fazer o versículo e vamos encerrar. Quero convidar vocês a se colocarem em pé, por favor. Aqui. Gostoso, né, gente? Não dá vontade de ir embora, não. Dá pra ficar mais um pouquinho aqui. Tá tão gostoso esse ambiente, né? Depois a gente vai pra casa, depois vai ficar passando lá aquelas notícias trágicas do não sei o que repórter. Tão gostoso ver isso aqui, né? Mas eu quero agradecer a sua presença. Crianças, vamos orar então? Feche os seus olhos aí em cima. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela nossa equipe de trabalho. Voluntários que têm colocado o coração para fazer esse trabalho de excelência. Obrigado pelos pais que acreditaram e confiaram e trouxeram seus filhos. Obrigado por essa comunidade que entendeu e tem investido nisso para que isso aconteça. Que o Senhor continue abrindo portas e que a gente continue amando uns aos outros e fazendo a diferença no tempo que se chama hoje, fazendo para a glória do nome do Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por essa alegria expressa no coração de cada criança, que nos contagie e que a nossa contaminação de tristeza vá embora, para que a alegria do Senhor entre no nosso coração e sejamos felizes em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimente a pessoa que está perto de você e fala: show tristeza. Isso. Show tristeza. Show tristeza. Deus abençoe. Até a semana que vem. As crianças com cuidado vão ser recebidas aqui. Liga o som. Vamos amar uns aos outros. Deixa eles tocando aqui. Obrigado.